Olá, galera do 8º ano, revisando o nosso assunto, transformação de número na forma de fração para a forma decimal. Vou explicar mais uma vez os dois modos. Primeiro, eu tenho uma fração, vou tornar essa fração equivalente. Quer dizer, multiplicar o numerador e o denominador dessa fração pelo mesmo número natural, de modo que o denominador seja, após multiplicado, o produto seja 10, 100 ou 1000. A fração que eu tenho aqui é 3/5. Então, eu estimei um valor, certo, gente? O valor que eu estimei aqui foi 2. Estimei, fiz essa multiplicação, depois apliquei o resultado daqui que dá certo. Olha, 5 vezes 2 é 10. Então, eu estimei. Estimado o valor, o estimado o número, feito a multiplicação e o produto é 10. Então, escrevi aqui, olha. 3 vezes 2 é 6. 5 vezes 2 é 10. Então, agora, com denominador igual a 10, eu posso transformar essa fração em um número, em uma fração ou em um número decimal. 10 tem apenas um zero, então eu escrevo 6. E à esquerda do 6 eu acrescento uma vírgula e um zero. Isso porque 10 só tem um zero, então apenas desloco, subentende que aqui eu tenho uma vírgula, certo? Ela saiu daqui, então eu vou tirar ela uma casa decimal. Eu estou tirando ela dessa posição para essa. Então, por isso que aqui ficou 6 décimos, tá? Aqui seria a casa decimal. Aqui eu tenho outro exemplo, 7/25. Mesmo modo, aqui ele já é maior que 10. Como ele é maior que 10, eu tenho que multiplicar ele por um número que ele se torna um denominador, né? Torna essa fração equivalente. Multiplicar por um número que possa deixá-lo e o produto igual a 100. O denominador igual a 100. Para isso, eu estimei 4. Então, quando eu estimei 4, eu multipliquei aqui, olha, fiz a estimativa. Então, 25 vezes 4 é 100. Eu estimei 4. 4 vezes 25, 100. Então, eu já tenho o número que eu vou multiplicar. O meu numerador e o denominador pelo mesmo número, que é 4, o número que eu estimei. Então, aí eu multiplico 7 vezes 4, que é 28, e multiplico aqui 25 vezes 4 é 100. Então, 100 tem duas casas decimais. Como 100 tem duas casas decimais, 100 tem dois zeros, então aqui eu vou deslocar duas casas decimais. Subentendo que aqui eu tenho essa vírgula, ela está aqui. Então eu conto, vou deslocar uma, duas. Então eu acrescento ela aqui, certo? Como eu não tenho mais um outro número aqui eu tenho que acrescentar o zero, certo? Eu tenho que acrescentar aqui um zero, gente. Então, como eu não tenho outro número aqui eu vou acrescentar o zero. Tá bom? Não ficou parecido com zero, mas aqui é acrescentado esse zero. Ou simplesmente eu conto aqui, olha. Eu conto uma, duas, a vírgula e acrescento zero. Aqui eu tenho um outro exemplo, 37/125, é a fração, para transformar essa fração em um número decimal. Então eu estimei número, certo, gente? Eu fui estimando até chegar a um que desse o meu resultado. Aí quando eu estimei 8, quando eu multipliquei 8 vezes 25, 1000.
Porque aqui eu tenho, ele já é 100, então é maior que 10, é maior que 10 e maior que 100, tenho que transformá-lo em 1000. Poderia fazer também aqui dividindo, mas não tem como dividir, que aqui eu tenho um primo e aqui eu tenho um composto. Então não tem essa divisão, então eu vou estimando uma multiplicação. Estimei 8, quando eu estimei 8, agora eu multiplico 37 vezes 8, 296. 125 vezes 8 é 1000. Então aí eu vou contar aqui, olha, 3 casas decimais, porque 1000 tem 3 zeros, olha, 1, 2, 3. Então eu conto aqui, olha, 1, 2, 3. Então aqui eu vou acrescentar uma vírgula, tá certo? E como não tem outro algarismo aqui, eu tenho que preencher com zero, tá certo? Perdão aí que o zero não ficou tão perfeito. Então esse é um modo primeiro. Então esse é o segundo modo. Eu prefiro o da divisão, aí fica a critério de vocês. A fração que eu tenho aqui é 3/5, né? Então eu vou dividir 3 dividido por 5, veja que eu armei. Esse 3 é menor que 5, como ele é menor que 5, eu vou ter que multiplicá-lo por 10, tá? Quando eu multipliquei por 10, eu acrescentei um zero aqui, eu tenho 30. Multiplicar por 10 é acrescentar um zero. Venho aqui no quociente, acrescento a vírgula, tá? Essa vírgula, e à sua esquerda o zero. Aí eu vou dividir agora, né? 30 dividido por 5 é 6, tá aqui o 6. 6 vezes 5 é 30, para 30 é zero, a divisão exata, então logo a fração 3/5 é igual ao número decimal 6 décimos. Outro exemplo aqui é 7,5. Eu vou dividir 7 dividido por 2. Veja aqui, ó, 7 dividido por 2. Armei aqui o algoritmo. 7 dividido por 2 é 3. Olha aqui, é 3. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Para 7 falta 1, olha. Esse 1 que está aqui é o que faltou quando eu multipliquei 3 vezes 2. 1 para 7 falta 1. Multiplico por 10, quer dizer, acrescento uma casa desse um zero, acrescento um zero. Venho no quociente e ponho a vírgula, tá bom? Olha, veja que aqui eu já tenho um número, não é necessário o zero, só a vírgula. Então, agora eu vou dividir 10, esse 10. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. 10 para chegar a 10 é 0. Então, a divisão foi exata, terminei aqui. Logo, a fração 7,5 é igual ao número decimal 3, o número 3 inteiro, né? 3 inteiro e 5 décimos. Aqui eu tenho o inverso, gente, é a transformação do número na forma decimal para a forma de fração. De preferência, eu inicio fazendo a leitura, como eu leio esse número decimal. Então, eu leio aqui 2 inteiro, é só uma casa decimal, então eu leio o décimo. 2 inteiro e 4 décimos. Feito a leitura, aí eu vou transformar esse decimal numa fração decimal. Escrevo o 24, olha, tirando a casa decimal, é só um, o denominador é 10. Vou simplificar a fração agora. Simplificando a fração, eu vou encontrar um número natural que seja divisor do numerador e o denominador, até que ela se torne irredutível. Nesse caso, eu estimei 2, utilizei o método da divisibilidade por 2. Todo número que é par é divisível por 2. E quando é par é terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, aqui, ó, 24 dividido por 2 é 12.
10 dividido por 2 é 5. Então, eu formei a fração, o número decimal que era aqui 2 inteiro e 4 décimos, escrito agora na forma de fração, 12 quintos. Tem um outro número aqui, um outro exemplo. Vou contar quantas casas decimais eu tenho. 1, 2. Quando eu tenho duas casas decimais, aí eu leio centésimo. Eu já sei que o denominador da minha fração será 100 por conta dessas duas casas decimais. Aí eu leio aqui 95 centésimos. Feito a leitura, aqui é só para compreender que o processo é como se faz a leitura. Eu venho, né? O que eu quero é que vocês entendam esse processo. Aqui, olha, escrevo 95, como são duas casas decimais, o denominador é 100. 95 centésimo. Vou encontrar o máximo divisor comum entre eles, que é para simplificar. Aqui eu fui estimando o resultado e encontrei o máximo divisor comum entre eles. O máximo aqui é 5. Até porque se a gente usa aquele critério de divisibilidade por 5, são os números que terminam em 0 ou 5. Então, 95 dividido por 5 é 19. 100 dividido por 5 é 20. Logo, transformei esse número decimal na forma de fração e em redutivo, tá certo? Porque eu tenho 19 que é primo e o 20 que é composto, e o máximo divisor comum que eu tenho entre eles é 1. Tenho aqui outra fração, tá? outro número decimal. Agora eu conto quantas casas decimais eu tenho. 1, 2, 3. Então aqui eu leio 25 milésimos, 3 casas decimais. 25 milésimos. Então, aí eu escrevo na forma de fração decimal, 25, são 3 casas decimais, 1, e acrescento 1, 0, 2, 3, 1000. Encontro o máximo divisor, vou estimando resultados, eu fui estimando, gente, até que encontrei o máximo divisor comum entre eles, 25. Tá certo? 25 dividido por 25 é 1, e 1000 dividido por 25 é 40. Então, encontrei a fração irredutível, transformei aqui o número decimal em fração decimal, depois fiz a transformação dele, tornei irredutível, encontrei a forma decimal desse número, a forma de fração desse número aqui decimal, 25 milésimos. Então, vocês, aqui no caso é transformando, esse é o método de se chegar a esse mesmo. Então, aqui eu tenho um exemplo, dízimas periódicas, né? A dízima é quando efetuamos uma divisão entre dois números e essa divisão nunca dá um resto zero, né? Como vinha fazendo antes, que deu o resto zero nos dois exemplos anteriores, da transformação de número de número na forma de fração para a forma decimal. Então, nesses casos, chamamos de dízima. A dízima pode ser classificada em dois tipos de dízima: periódica simples, né, de período simples, e dízima periódica composta. Aqui eu tenho dois exemplos. Aqui o período, quando eu tenho período, é um período composto, né? Veja o exemplo que eu tenho aqui, em 0, aí vai seguir uma sequência, tá? 09, 09, 09. Esse é o meu período, composto de dois algarismos. Após a vírgula, eu tenho o período. Para representar esse período, né, eu utilizo um traço horizontal no período, identificado o período, eu utilizo esse traço horizontal. Esse é o meu período. Em 3,6
6, 8, 9, 6, 8, 9. Então aqui eu tenho um período composto de 3 algarismos, porque segue a mesma sequência, se repete o mesmo modelo, olha, 6, 8, 9. Aí eu posso representar esse período utilizando, identificado quem é ele, um traço horizontal sobre ele, um traço horizontal. Aqui é período simples. No período simples, após a vírgula, o que se apresenta já é o período. Então, o que se apresentou-se aqui é um período, veja só, já após a vírgula eu já tenho o período. Dízima periódica composta é quando... Aí eu tenho um exemplo aqui. 6, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então perceba que o período aqui se repete a sequência, a mesma sequência aqui, 1, 2, 3. Esse é o período. Posso representá-lo utilizando o traço horizontal. Só que agora, após a vírgula, não é mais o período. Eu tenho um intruso, um número que se apresentou antes do período. Esse período chama-se período composto. Isso aqui é o chamado período composto. Gente, eu tenho um desafio, certo? Eu vou sair aqui da câmera, tá? Para ler o período, em seguida eu volto. Então eu tenho um período, o desafio, certo? Um desafio. O número 0,2478 é dízima periódica simples ou composta. Justifique a resposta no caderno. Então, vocês irão justificar no caderno a resposta se essa dízima é simples, de período simples, ou de período composto, dízima periódica simples ou dízima periódica composta. Em seguida, a atividade está no nosso livro. A página é 21, tá certo? A página é 20, tá bom? A página 20, da questão 1 até a 5. Para isso, vocês irão utilizar o auxílio da calculadora, tá bom? A questão 5, por exemplo, é necessário o auxílio de uma calculadora. Bons estudos. Qualquer dúvida, chama a gente no privado.